Bem-vindo ao Manifestar Consciente. Espero que esteja bem, manifestando sua melhor versão. Hoje, o Brasil se despede de uma das maiores lendas da sua televisão e da sua cultura popular. Silvio Santos, que nos deixou na madrugada de 17 de agosto de 2024, foi muito mais do que um simples apresentador ou empresário de sucesso. Ele foi um verdadeiro arquétipo de perseverança, autenticidade e fé inabalável em suas próprias capacidades. Ao longo de uma trajetória impressionante, marcada por desafios e triunfos, Silvio construiu não apenas um império de comunicação, mas também um legado imortal que impactou diversas gerações de brasileiros. Desde sua juventude como camelô até se tornar um dos homens mais poderosos da mídia, ele sempre carregou consigo uma mentalidade que, de forma intuitiva, estava em perfeita harmonia com a lei da suposição. Essa lei, amplamente difundida por Neville Goddard, sugere que a realidade externa que experienciamos é uma manifestação direta das suposições e crenças que mantemos em nosso interior. O princípio fundamental da lei da suposição é que aquilo que acreditamos ser verdade e que mantemos firmemente em nossa mente, cedo ou tarde, se materializa em nossa realidade física. Para que isso aconteça, não basta apenas desejar. É preciso viver e agir como se aquilo que desejamos já fosse real, como se o sucesso já estivesse presente. A atitude interna de certeza é o que, segundo essa lei, molda o mundo ao nosso redor. Quando analisamos a vida de Silvio Santos, podemos ver claramente como ele personificou esse princípio, mesmo que talvez nunca tenha verbalizado ou estudado conscientemente essa filosofia. Ao observar sua trajetória, notamos que Silvio não se deixava limitar pelas circunstâncias externas. Ao contrário, ele via cada situação como uma oportunidade para manifestar algo maior. Na época em que vendia produtos nas ruas, ele já agia e se comportava como alguém destinado ao sucesso. Em vez de se ver como apenas mais um camelô, Silvio se via como alguém destinado a se tornar uma figura influente, alguém que, mais cedo ou mais tarde, teria sua voz ouvida por milhões. Esse é o núcleo da lei da suposição. Não é a realidade externa que deve ditar nossas crenças internas, mas nossas crenças internas que devem moldar a realidade externa. Silvio Santos, ainda que de maneira intuitiva, compreendeu isso e agiu com base nessa convicção ao longo de sua vida. Sua capacidade de visualizar o sucesso, de acreditar em seu próprio valor e de assumir uma postura confiante mesmo diante das adversidades foi o que permitiu que ele superasse barreiras que para muitos pareceriam intransponíveis. Ele acreditava no poder da sua mente e, sem saber, aplicava os preceitos da lei da suposição, movendo-se com a certeza de que o sucesso já era seu, mesmo antes que ele se manifestasse no plano físico. Quando Silvio decidiu fundar o SBT, em 1981, ele não apenas teve uma ideia ou um sonho. Ele assumiu mentalmente que o sucesso de sua emissora já era uma realidade. Muitos poderiam ter dito que já havia emissoras consolidadas, que o mercado estava saturado, mas Silvio nunca aceitou as limitações impostas pelo mundo externo. Ele agiu como alguém que já sabia que seu espaço na televisão brasileira estava garantido. Esse nível de fé, de agir a partir da certeza interna, é o cerne da lei da suposição. Mesmo diante de desafios financeiros, políticos ou midiáticos, Silvio sempre carregou a mentalidade de que seu sucesso era inevitável. E, como nos ensina essa lei, quando alguém assume uma nova identidade interna e age como se aquilo que deseja já fosse real, o universo encontra maneiras de reorganizar as circunstâncias externas para que essa suposição se materialize. Silvio sempre manteve sua autenticidade e singularidade. Em vez de se conformar aos moldes tradicionais de apresentação, ele criou seu próprio estilo. Brincalhão, descontraído e com uma presença única, Silvio foi autêntico em cada momento de sua carreira. Essa é outra grande lição da lei da suposição, a importância de acreditar não apenas no sucesso, mas em nossa própria autenticidade. Silvio nunca tentou ser outra pessoa. Ele acreditava profundamente que ser quem ele era já seria o suficiente para conquistar o público, e, de fato, foi. Ele nos ensinou que quando assumimos internamente a verdade de quem somos e confiamos plenamente em nossa própria singularidade, o mundo ao nosso redor começa a refletir essa confiança. Portanto, quando analisamos a vida de Silvio Santos sob a ótica da lei da suposição, percebemos que ele não apenas construiu um legado incrível de forma estratégica, mas também através de uma mentalidade inquebrantável. Ele foi o exemplo perfeito de como uma suposição interna, mantida com fé e convicção, pode transcender qualquer obstáculo externo e se transformar em uma realidade tangível. Silvio Santos viveu o poder da mente em ação,
e sua trajetória é uma prova viva de que somos capazes de moldar nossas vidas a partir de nossas crenças mais profundas. Seu legado não é apenas de sucesso material, mas de uma mente que soube, desde o início, que o mundo externo sempre responderia às suas suposições internas. Cenoura Bravanel, que o Brasil imortalizou como Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus sefarditas, Silvio cresceu em um ambiente de grandes dificuldades financeiras, como tantas outras famílias que buscavam melhores oportunidades no Brasil daquela época. A infância e a adolescência de Silvio foram marcadas por desafios que poderiam ter sufocado os sonhos de muitos, mas para ele, as circunstâncias adversas nunca determinaram seus limites. Em vez de permitir que a realidade externa definisse sua trajetória, ele construiu sua própria visão interna de sucesso, algo que se encaixa perfeitamente com os ensinamentos da lei da suposição. Essa lei, ao afirmar que o mundo ao nosso redor é uma manifestação das suposições que mantemos em nossa mente, encontra em Silvio Santos um exemplo perfeito. Desde muito jovem, Silvio começou a cultivar uma mentalidade que transcendeu sua situação financeira e social. Ele nunca se via como apenas mais um jovem pobre do Rio de Janeiro. Mesmo enquanto vendia produtos nas ruas para ajudar a sustentar sua família, ele já mantinha dentro de si a visão de alguém que dominaria o palco da comunicação. Trabalhando como camelô, Silvio desenvolveu sua habilidade de comunicação, utilizando sua voz poderosa e cativante para atrair a atenção das multidões. Mais do que vender capas de plástico ou canetas, ele oferecia uma verdadeira performance, o que logo diferenciou de outros vendedores ambulantes. Silvio não se via como um camelô comum. Na verdade, ele agia e pensava como alguém destinado a algo maior, alguém que, de alguma forma, já havia assumido o papel de uma figura de destaque. Essa mentalidade era uma aplicação intuitiva da lei da suposição. Enquanto muitas pessoas ao seu redor talvez vissem aquele trabalho como uma forma de sobrevivência temporária, Silvio encarava cada interação como um treinamento para seu futuro papel de comunicador. Ele não se limitava a circunstâncias visíveis. No fundo, Silvio acreditava que era muito mais do que sua realidade financeira momentânea mostrava, e essa crença internalizada começou a moldar o curso de sua vida. O interessante aqui é como Silvio Santos transformou situações cotidianas em oportunidades de manifestação. Cada venda bem-sucedida nas ruas do Rio de Janeiro era, para ele, uma pequena vitória que reforçava sua visão interna. Ao interagir com os transeuntes e conquistar sua atenção, ele já estava exercendo o que se tornaria a essência de sua carreira televisiva, a conexão com o público. A confiança que ele demonstrava enquanto jovem vendedor ambulante era fruto de uma suposição interna poderosa, a de que ele já era um grande comunicador. Silvio agia como se essa verdade já estivesse estabelecida, mesmo que, na realidade externa, ele fosse apenas um jovem tentando ganhar o sustento diário. Essa atitude mental é o que diferencia os grandes visionários. A lei da suposição nos ensina que a forma como nos percebemos internamente tem um impacto direto na maneira como o mundo nos responde. Silvio Santos, ainda que inconscientemente, vivia esse princípio. Ele não esperava que o sucesso viesse até ele por acaso. Em vez disso, ele se comportava como alguém que já tinha dentro de si o poder de atrair esse sucesso. Ao adotar essa postura, ele começou a atrair oportunidades que levariam ao caminho da televisão, onde sua carreira se consolidaria. O que podemos observar é que Silvio Santos, desde muito cedo, assumiu internamente a identidade de alguém bem-sucedido. Ele não permitiu que as dificuldades o definissem ou o limitassem. Enquanto vendia seus produtos nas ruas, ele já se via como um vencedor, como alguém que usaria sua habilidade de comunicação para impactar o Brasil. A lei da suposição sugere exatamente isso, que precisamos internalizar a realidade que desejamos criar e agir como se ela já fosse verdadeira. Silvio exemplificou essa prática ao longo de sua juventude, assumindo mentalmente a posição de um grande comunicador, inevitavelmente, vendo essa visão se manifestar em sua vida externa. Portanto, sua origem humilde não foi um obstáculo para o sucesso, mas, sim, um palco para que Silvio pudesse desenvolver a mentalidade que levaria a transformar sua vida. Ele entendeu, de forma intuitiva, que o poder de sua mente era maior do que qualquer limitação externa, e essa suposição se tornou o alicerce de seu futuro brilhante. À medida que Silvio Santos continuava a avançar em sua carreira, ele manifestava de forma intuitiva a aplicação dos princípios da lei da suposição. Nos anos 1960, já conhecido por seu talento inato para a comunicação,
Silvio conquistou espaço nas rádios e, mais tarde, na televisão. Seu carisma era inegável, mas o que verdadeiramente o diferenciava dos demais não era apenas sua habilidade de se conectar com o público, mas sua crença inabalável em seu próprio potencial, mais importante, sua habilidade de enxergar oportunidades onde outros viam limitações. Para Silvio, os obstáculos eram apenas degraus para algo maior, um convite para inovar e transformar a realidade. A mentalidade de Silvio, sempre em busca do novo e do grandioso, se destacava em cada passo que ele dava. Ele nunca se conformava com as regras já estabelecidas, mas acreditava que podia, e deveria, criar suas próprias regras. Naquele momento, ele já havia construído uma reputação sólida no mundo do entretenimento brasileiro, mas algo em seu interior dizia que ele estava destinado a muito mais. A lei da suposição nos ensina que, quando aceitamos mentalmente a realidade que queremos criar, agimos com base nessa crença e as circunstâncias ao nosso redor começam a se moldar para apoiar essa suposição. Foi exatamente isso que Silvio fez ao fundar o SBT em 1981. A televisão brasileira, naquela época, já era dominada por grandes emissoras, como a Rede Globo e a TV Tupi, que moldavam o panorama televisivo do país. Muitos acreditavam que o espaço para novas emissoras estava saturado, que não havia lugar para mais um competidor de peso. Mas Silvio Santos, com sua visão afiada e sua crença inabalável, não aceitou essa narrativa. Ele acreditava que havia espaço para algo novo, e mais do que isso, ele supunha que ele próprio poderia ser o líder de uma nova emissora que iria desafiar as gigantes do setor. A criação do SBT não foi apenas um movimento estratégico, foi a manifestação de uma crença interna profunda. Para Silvio, o sucesso do SBT já era uma realidade no momento em que ele decidiu fundá-lo. Ele não enxergava riscos, mas sim possibilidades. A lei da suposição nos orienta a agir a partir da certeza interna de que aquilo que desejamos já existe em algum nível, e Silvio vivenciava esse princípio em sua plenitude. Ele não apenas fundou o SBT, mas liderou com a certeza de que estava destinado ao sucesso. Ao colocar essa suposição em prática, ele começou a agir como se a emissora já fosse uma das maiores do Brasil. E, como era de se esperar, o universo começou a responder a essa mentalidade. Em poucos anos, o SBT se consolidou como uma das principais emissoras de televisão do país, competindo de igual para igual com as gigantes do setor. Silvio havia manifestado uma realidade que muitos acreditavam ser impossível, simplesmente ao acreditar que já era possível e inevitável. Esse processo de supor, agir e criar foi uma constante na vida de Silvio Santos. Ele nunca hesitou em seguir suas intuições, mesmo quando suas decisões pareciam arriscadas ou desafiadoras para os padrões da época. Além disso, Silvio era mestre em desafiar convenções. Em vez de seguir roteiros ou fórmulas estabelecidas no mundo da televisão, ele ousava ser diferente. Sua autenticidade era sua marca registrada, e ele não tinha medo de improvisar, brincar ou se reinventar a cada programa. Esse estilo único e irreverente era, na verdade, uma extensão de sua suposição interna. Silvio Santos não acreditava apenas que poderia ser bem-sucedido. Ele acreditava que poderia ser bem-sucedido sendo genuinamente quem ele era, sem precisar se conformar aos moldes tradicionais. Quando Silvio estava no palco, ele sabia que o público o amava por quem ele era, e essa confiança transparecia em cada gesto e em cada palavra. Não havia dúvida em sua mente sobre sua aceitação pelo público. Essa certeza interna era tão poderosa que acabava se refletindo na forma como seus programas eram recebidos. O público não apenas o aceitou, o público o venerou, o transformou em uma das figuras mais amadas da televisão brasileira. Esse é o poder da lei da suposição em ação. Quando você assume que sua visão já é uma realidade, o mundo externo inevitavelmente se ajusta a essa crença. A criação do SBT e a consolidação de Silvio Santos como uma das maiores figuras da televisão brasileira não foram frutos do acaso. Foram o resultado de uma mentalidade de aço, de uma suposição interna que nunca vacilou. Silvio acreditava em seu potencial de transformar a realidade, e isso se refletiu em cada passo que ele deu ao longo de sua carreira. O SBT se tornou um dos pilares da televisão no Brasil porque Silvio Santos acreditava, de forma profunda e inabalável, que ele poderia fazer isso acontecer. Ele não esperou que as circunstâncias fossem perfeitas ou que o momento ideal surgisse. Ele assumiu o papel de criador de sua própria realidade, através da aplicação dos princípios da lei da suposição, manifestou o sucesso de uma maneira que poucos conseguiram.
Outro aspecto fundamental da lei da suposição é a importância de agir a partir de uma identidade verdadeira, de se permitir ser autêntico. Silvio Santos encarnou essa autenticidade como poucos. Desde o início de sua carreira, ele sabia que sua força estava em sua personalidade única, em seu jeito descontraído e irreverente. Ele nunca tentou copiar outros apresentadores ou seguir fórmulas prontas. Em vez disso, ele sempre assumiu que sua autenticidade seria a chave para sua conexão com o público. Esse é um dos ensinamentos centrais de Neville Goddard, a necessidade de assumir a identidade que desejamos, mas fazê-lo de forma verdadeira, sem mascarar quem realmente somos. Silvio nunca se afastou de quem ele era em essência, e isso diferenciou ao longo das décadas. Sua suposição interna não era apenas sobre sucesso financeiro ou empresarial, mas também sobre a aceitação de sua autenticidade. Ele acreditava que ser ele mesmo, com todas as suas peculiaridades, seria o suficiente para conquistar o coração do público, e ele estava certo. Agora, após sua partida, podemos olhar para o legado de Silvio Santos como um exemplo vívido do poder da suposição. Sua história nos ensina que, independentemente das circunstâncias iniciais, é possível moldar nossa realidade através de nossa mentalidade. Silvio começou sua vida sem recursos, mas nunca sem uma visão. Ele assumiu internamente a identidade de alguém bem-sucedido, muito antes de qualquer outra pessoa ver isso. Ele agiu como se o sucesso já fosse uma realidade, e, eventualmente, o mundo ao seu redor foi forçado a acompanhar essa suposição. A morte de Silvio Santos marca o fim de uma era, mas seu legado permanece. Ele nos mostrou, na prática, que a crença em si mesmo e a capacidade de supor e agir como se os sonhos já fossem realidade são forças poderosas. Mesmo que ele nunca tenha estudado a lei da suposição formalmente, Silvio viveu sua verdade. Seu sucesso não foi apenas resultado de talento, trabalho árduo ou sorte. Foi a manifestação de uma mentalidade que sempre acreditou na possibilidade do impossível. Enquanto nos despedimos de Silvio Santos, somos lembrados de que o verdadeiro poder está em nossa mente. Aquilo que acreditamos, aquilo que assumimos ser verdade em nosso interior, inevitavelmente se manifestará em nosso mundo exterior. Silvio Santos, com sua vida e legado, nos deixou uma lição eterna. Somos capazes de criar qualquer realidade que desejarmos, desde que acreditemos verdadeiramente nela e hajamos de acordo com essa crença. Que seu exemplo continue a inspirar gerações e a mostrar o poder da suposição em ação. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. E se você conhece alguém que também se interessaria por este conteúdo, compartilhe o vídeo com eles. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!